Bem-vindos à série Teófilos, Teólogos e Filósofos. Hoje nós falaremos de Santo Irineu. Santo Irineu, ele viveu no segundo século, na segunda metade do segundo século, e originário da Ásia Menor, ou seja, da atual Turquia. Ele conheceu Policarpo, o famoso bispo de Esmirna, que também fora martirizado, e que por sua vez fora discípulo do presbítero João. Então a tradição da igreja vê em Irineu um elo muito forte dos tempos apostólicos por meio de Policarpo e do presbítero João. Irineu também ele se notabilizou pelo esforço em prol da paz, porque houve uma discussão muito grande e muito séria em relação à data da Páscoa. E por causa dessa discussão entre a Igreja de Roma e as igrejas da Ásia, haveria o perigo de as igrejas da Ásia e de Roma romperem por conta dessa dissensão. E Irineu, ele teve todo o empenho de ir a Roma, de procurar a conciliação entre ambas as partes, e ele conseguiu. Então nós vemos em Irineu uma pessoa que luta pela unidade da igreja, porque jamais seria concebível que a igreja se dividisse por conta de alguma questão interna. Mas também nós percebemos em Irineu um pastor. E é como pastor que nós lemos os textos que ele nos deixou. Dentre as obras, os escritos que ele nos legou, nós podemos fazer referência ao texto Contra as Heresias. O Contra as Heresias é a tentativa de um pastor de esclarecer o seu rebanho e de buscar a unidade da igreja. Vemos nisso o seu esforço pastoral. Na época de Irineu, havia uma diversidade muito grande no seio do cristianismo, em termos de ensinamentos, de teologias, de práticas de vida e de crenças. E muitas dessas ideias, dessas teologias, eram contrárias aos ensinamentos da Igreja Católica, representada aqui por Santo Irineu. Por isso, Santo Irineu escreve Contra as Heresias, que é uma obra na qual ele refuta muitas dessas tendências filosófico-religiosas que se denominavam cristãs, que usavam Jesus como um elemento, digamos, soteriológico. Mas cujos ensinamentos destoavam completamente daqueles da igreja. Esses grupos discutidos e refutados por Irineu eram predominantemente gnósticos. Os gnósticos faziam uma divisão profunda entre matéria e espírito. A matéria é má. A matéria não é criação de um Deus bom. Agora, existem elementos espirituais que estão presos a essa matéria, mas a origem desses elementos é o pleroma. É uma realidade espiritual que emanou de Deus. Então, esses espíritos presos na matéria, eles tendem, ou pelo menos devem, retornar ao mundo espiritual. E para isso precisam que venha um revelador. Esse revelador, uma entidade, um ser do pleroma, ele vem a este mundo material para despertar esses espíritos,
para o conhecimento pelo qual eles poderão retornar ao mundo espiritual, ao pleroma. Vejam que nessa soteriologia gnóstica não há espaço para o sacrifício de Jesus, não se valoriza a matéria, portanto não se valoriza a encarnação do Verbo. Nesse caso, para alguns segmentos gnósticos, Jesus era um tipo de uma imagem, um fantasma, um espírito que não assume a natureza humana plenamente por não assumir a matéria. A cruz, o martírio, também não tem valor para os gnósticos, porque o importante é que o espírito se desvencilhe da matéria e volte para o mundo do espírito. Portanto, a cruz de Jesus também não tem importância soteriológica. Contra esse tipo de ensinamento é que Santo Irineu vai se posicionar. Vamos falar um pouquinho de alguns pontos teológicos de Irineu e aí nós fazemos as observações relativas à sua refutação à gnose. Primeiramente, contra a ideia gnóstica de que o mundo material, ele é mau e que o espírito, a realidade espiritual é que é desejável e é boa, Irineu ele nos apresenta a história em 4 fases. Ele nos diz que a história humana é o lugar da atuação do divino, que Deus ele atua em nossa história, neste mundo. Portanto, ele divide em 4 fases, que são, primeiramente, o período que decorreu de Adão a Abraão, depois, o período que, começando em Abraão, veio até Jesus, passando por Moisés e a outorga da lei. Depois o momento da encarnação do Verbo, que é o ministério, a vida e obra de Jesus Cristo. E o 4º período é aquele que acontece após a ascensão de Cristo até a parousia, ou a volta, o retorno de Jesus. Portanto, nós, a Igreja, vivemos no 4º momento, na 4ª fase desta história, desta economia divina. E como igreja, nós aguardamos o retorno de Cristo. Porém, a encarnação do Verbo, que é o ponto máximo, digamos assim, do plano divino, se dá na 3ª fase. Por que Irineu faz essa divisão? Volto a dizer, é porque ele se opõe àqueles gnósticos que dizem que a matéria não vale nada, que a história em si, portanto, não tem nenhum valor no projeto divino. Ele diz que é o mesmo Deus que atuou no Antigo Testamento e que atuou no Novo Testamento. Como ele é o Criador, contra os gnósticos que refutam isso, dizendo que o Criador, na verdade, o demiurgo, aquele que organizou o mundo, ele seria um ser ignorante, um ser caído e não propriamente o Deus Pai de amor bondoso que enviou Jesus. Contra esses gnósticos, Irineu está reafirmando a fé na criação divina. Deus criou o mundo e Deus ele conduz e age na história humana. E tanto age na história humana que, começando desde o princípio, ele leva a efeito o seu plano na encarnação do Verbo. E ele atua na igreja pelo Espírito Santo. Com isso, Irineu está dizendo, os gnósticos estão errados quando eles desconsideram a história. Pelo contrário, a história tem o seu valor como o lugar da atuação de Deus, como lugar da salvação divina. E tem tanto valor que o próprio Logos, o Filho de Deus, ele se encarnou e assumiu plenamente a natureza humana. E ao se encarnar e assumir a natureza humana, ele, Jesus, o Logos divino, ele recapitulou, em outras palavras, ele resumiu toda a história humana.
Ele resumiu tudo aquilo que aconteceu na história humana e que deu errado, mas em Jesus deu certo. Portanto, em Adão existe a queda do ser humano. Em Jesus existe a restauração do ser humano. Esse termo em Irineu, recapitulação, é muito caro, é muito precioso para a sua teologia, porque quando ele diz que Jesus recapitulou a história humana, ele está afirmando que em Jesus a história humana dá certo. Jesus leva tudo à plenitude, a história e a criação. Ele resume em si toda a lei e os profetas. Lerei um trecho de Contra as Heresias, na qual Santo Irineu apresenta o seu conceito de recapitulação. Se o Senhor veio de um modo manifesto até seu próprio domínio, se foi portado por sua própria criação, que ele mesmo porta em si, se recapitulou por sua obediência sobre o lenho a desobediência antes perpetrada mediante o lenho, ou seja, o madeiro, a cruz e também a árvore, do conhecimento, se a sedução de que Eva fora vítima, quando ainda virgem, destinada ao seu marido, se essa sedução foi dissipada pela boa nova da verdade, magnificamente anunciada pelo anjo a Maria, também virgem desposada, pois da mesma forma que aquela fora seduzida pela palavra de um anjo, a ponto de se afastar de Deus e transgredir sua palavra, também esta, Maria, foi instruída sobre a boa nova pela palavra de um anjo, e por obediência à sua palavra, chegou a ser portadora de Deus, a Theotokos. E da mesma forma que aquela fora seduzida para desobedecer a Deus, esta se deixou persuadir a obedecer a Deus para ser, ela, a Virgem Maria, a advogada de Eva, de sorte que o gênero humano, submetido à morte por uma virgem, fosse dela libertado por uma virgem, tornando-se contrabalançada a desobediência de uma virgem, Eva, pela obediência de outra, Maria. Se, pois, ainda uma vez, o pecado do primeiro homem recebeu sua cura pela retidão do primogênito, se a prudência da serpente foi vencida pela simplicidade da pomba, e se assim foram quebrados os grilhões que nos submetiam à morte, aí Irineu vai afinetar os gnósticos. Então, são estúpidos todos os hereges que ignoram a economia de Deus, o plano de salvação de Deus, que ignoram sua obra para com os homens e cegos diante da verdade contradizem sua própria salvação. E aí vai, O que Irineu está fazendo? Está dizendo que toda a história humana, que no primeiro momento acabou mal, quando Eva ouviu a voz do tentador, quando Adão e Eva pecaram comendo do fruto proibido e o pecado entrou no mundo, aquela coisa toda, por meio do Evangelho, por meio da cruz de Nosso Senhor e por meio dos elementos que correlacionam, que ele correlaciona com Eva, que seria Maria, com a árvore, o lenho, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que no caso teria uma correspondência com o lenho, a cruz de Jesus Cristo e assim adiante. Portanto, na história de Jesus, houve o resumo da história humana, mas em Jesus nós temos um final positivo. Deus realiza a sua salvação por meio do Logos que se encarnou em Jesus Cristo. Falemos um pouco sobre a eclesiologia em Irineu. Como Irineu vê a igreja? Para ele, a igreja é a guardiã dos ensinamentos apostólicos. Naquela época, as tradições gnósticas atribuíam a um apóstolo, de preferência, um conhecimento mais profundo da revelação divina. Por exemplo, Tomé, ou Filipe, ou mesmo Maria Madalena, ou mesmo Judas, o que traiu Jesus. Irineu diz que não.
ele contradiz esses gnósticos que afirmam que seus ensinamentos vêm de um apóstolo que sabia mais que os outros apóstolos. Porque Jesus tinha aquele apóstolo X ou Y, aí cada tradição iria atribuir a Tomé, a Judas Iscariotes ou a Maria Madalena esse papel de importância em relação aos outros, aos demais. Porém, Irineu diz que isso não está correto, porque Jesus transmitiu os seus ensinamentos a todos os apóstolos. E estes apóstolos, eles deixaram em seu lugar os bispos nas igrejas que representaram os ensinamentos de Jesus. O que Irineu quer dizer? Irineu quer dizer que se existem pessoas que representam o ensino autorizado de Jesus por meio dos apóstolos, essas pessoas são os bispos das igrejas. Então, com isso, Irineu está se posicionando contra aqueles gnósticos que teriam fé particular, que teriam ensinamentos diversos, distintos, particulares e que eram atribuídos a um ou outro apóstolo. Irineu está dizendo, se olharmos para as igrejas cristãs, seus bispos sucedem outros bispos, que sucedem outros bispos, e no fim desta linhagem, digamos assim, desta sequência, nós teríamos um apóstolo que teria instituído aquele bispo X naquela igreja. O Irineu, em Contra as Heresias, ele afirma, como é impossível falar de todas as igrejas e de todos os bispos, falemos do bispo em Roma. Então ele cita o bispo de Roma como um exemplo da sucessão apostólica. Ele compactua com a tradição de que Pedro e Paulo instituíram o primeiro bispo que teria, em Roma, que teria sido Lino. Mas por que Irineu faz isso? Irineu ele toma essa atitude porque ele acredita que a igreja é uma só. Existe uma igreja e que os bispos das igrejas, que seriam os pastores das igrejas, eles representam a fé apostólica. Essa fé que foi passada para eles por meio de uma sucessão que vem dos apóstolos. Portanto, esse bispo não poderia ensinar qualquer coisa. Ele deveria se adequar à tradição da igreja que, segundo Irineu, teria sido instituída por Jesus e passada pelos apóstolos. Por isso, para Irineu, a igreja é uma, a fé é uma. Eis o motivo porque ele se preocupou tanto por ocasião da dissensão, né, da grave discussão sobre a Páscoa, sobre a qual já falamos. Porque ele não poderia conceber uma igreja dividida. A igreja é uma. Ele não está dizendo que o bispo de Roma é o ponto central da unidade de toda a igreja universal. O que ele faz é usar a igreja em Roma como um exemplo claro, porque era uma igreja muito respeitada, dessa sucessão apostólica que se encontra em todas as comunidades cristãs. O objetivo de Irineu era o seguinte, era afirmar que em toda a igreja cristã, o pastor da igreja representava o depósito da fé que se encontrava na Igreja Universal. Ele poderia ser o pastor ou o bispo em Roma, ou o bispo de Leão, que seria o próprio Irineu, ou qualquer outro bispo em qualquer outra comunidade. Por isso existe a unidade da fé. Irineu, como os demais bispos da igreja na época, primavam pela regra de fé. Existiam ensinamentos básicos, centrais, que identificavam a Igreja Universal ou a Igreja Católica. Por exemplo, a fé em Deus, o Criador, já que os gnósticos negavam que Deus havia criado o mundo. A fé em Jesus Cristo, que é Filho de Deus, mas também é ser humano, filho da Virgem Maria.
porque havia gnósticos que diziam que o Jesus, filho de Maria, não era o Cristo. Eles faziam a divisão. E a igreja e Irineu entendiam que o Cristo passa por Jesus, ele é Jesus. Não podemos dividir a pessoa em duas. E depois, mais tarde, a igreja, por meio de alguns concílios ecumênicos e muita discussão teológica, irá refinar essa ideia. Portanto, existe uma unidade de fé presente na regra de fé, presente em ensinamentos básicos que identificam quem é o cristão, nesse caso o cristão católico, né? Porque o termo católico? Porque a qualquer lugar que pudéssemos ir, encontraríamos uma comunidade que afirmaria basicamente a mesma fé. É uma igreja universal que se encontra nos 4 cantos do mundo, assim adiante. Então tem essa conotação. E também temos escrituras, como os gnósticos tinham suas escrituras, e muitas vezes seus textos particulares. Irineu afirma que a igreja cristã tem suas escrituras que provêm dos apóstolos ou da tradição apostólica. E ele cita, por exemplo, os evangelhos, Evangelho de Mateus, Marcos, e se fia na tradição de pessoas mais antigas que afirmavam a relação desses textos com os apóstolos. Portanto, o que é a igreja para Irineu? Repetindo, é aquela que guarda os ensinamentos apostólicos e os transmite. É na igreja que estão depositados os tesouros dos apóstolos, do que os apóstolos ensinaram. E a igreja, mediante a pregação do evangelho, mediante os sacramentos, ela está transmitindo o ensinamento apostólico. Irineu tem essa cabeça, tem essa postura, e ele vê na sucessão dos bispos das diversas igrejas, bispos aqui seriam os pastores, né, das diversas igrejas, comunidades espalhadas pelo mundo e que professam a mesma fé, ele vê a garantia, digamos assim, da origem apostólica do ensinamento eclesiástico. Bom, também Irineu, ele tem uma visão teológica muito interessante quando se fala do próprio Jesus ou do Logos. O Logos, a segunda pessoa, né, da Trindade, como a igreja irá definir ao longo de suas discussões teológicas, ele existe desde sempre com Deus. Portanto, o Verbo, o Logos, e o Espírito Santo são o que Irineu chama de as duas mãos de Deus. Deus realiza a sua criação por meio do Logos. Deus realiza todo o projeto salvífico por meio do Logos, por meio do Espírito Santo. Portanto, nós já temos em Irineu uma questão trinitária em sua teologia. A igreja ainda irá definir, digamos, de forma mais clara, questões sobre trindade futuramente, isto no século IV, e sobre Jesus Cristo especificamente, séculos IV e V. Mas, em pais da igreja como Irineu, já encontramos o ensinamento trinitário. Deus, o Pai, o Logos e o Espírito que coexistem com Deus desde sempre. E que, por meio deles, é Deus quem age na salvação, na criação e tudo mais. Como Irineu vê o ser humano? Irineu, ele vê o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Nisso ele se fia em Gênesis capítulo 1, versículo 27, em que Deus fala: façamos o ser humano à nossa imagem, e criou Deus o ser humano à sua imagem e semelhança, etc. Porém, Irineu ele vê diferença entre o conceito imagem e o conceito semelhança. Para Irineu, imagem tem um sentido estático, ontológico. O ser humano é imagem de Deus.
Porém, o ser humano não foi criado perfeito. A criação de Deus é boa, mas não significa que seja perfeita. O ser humano, ele foi criado para crescer no conhecimento de Deus, na comunhão com Deus, e na medida em que esse crescimento ocorresse, a pessoa iria se tornar mais e mais, digamos assim, semelhante a Deus. Não se tornar Deus, crescer em semelhança com Deus na medida em que teria comunhão com Deus, conhecimento de Deus e assim adiante. O homem foi criado de maneira incompleta para crescer no conhecimento de Deus, na comunhão com Ele e tudo mais. Tudo bem que entra o pecado nessa história, mas o ser humano continua a imagem de Deus. A partir de Cristo, Cristo nos resgata a plenitude da imagem de Deus e da semelhança com Ele, para que nós, em Cristo, possamos crescer novamente na comunhão e no conhecimento desse Deus que o Cristo veio nos revelar. Irineu, ele enfatiza que Deus é o Criador de todas as coisas. Isto contra o gnosticismo, que vai afirmar, como eu já disse, que a matéria é má, portanto, Deus, de amor, bondoso, que envia Jesus e assim adiante, não pode ter nenhuma relação com a matéria, porque a matéria é má. Irineu diz, não, a matéria como criação de Deus é algo muito bom. E é muito interessante que ele usa a própria imagem da Santa Ceia, da Eucaristia, para mostrar a fé que a Igreja tem em Deus como o Criador de todas as coisas, o doador da vida e aquele que realizou, que trouxe a matéria à existência. O que é a Eucaristia? Em que consiste a Santa Ceia? Pão e vinho. O pão e o vinho são elementos extraídos da natureza, da criação. Portanto, não podem ser maus, têm que ser bons. O pão consagrado é a comunhão com o corpo de Cristo. O vinho consagrado, a comunhão com o sangue de Cristo. Eu creio que nesta relação que Irineu faz com a Eucaristia, ele aprofunda, inclusive, o tema cristológico. Porque ao enfatizar que da criação nós tiramos elementos para servirem, digamos, a propósitos mais elevados, que é o do sacramento eucarístico, da Santa Ceia, a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, ao mesmo tempo ele está reafirmando que a matéria não é má, é criação de Deus, e que o próprio Logos divino, o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, assumiu essa matéria. Teve corpo e teve sangue que foram rasgado e derramado por nós na cruz. Irineu, portanto, está enfatizando não apenas que a matéria é boa, mas que o próprio Deus assumiu a natureza humana, coisa que os gnósticos jamais assumiriam, jamais ensinariam. Ele assumiu a natureza humana e caminhou conosco neste mundo. E foi até a cruz. Morreu. Portanto, seu corpo foi rasgado, seu sangue foi derramado. Vejam que quando Irineu ele faz essa relação da Eucaristia com a criação, ele está falando de forma muito mais profunda do que podemos imaginar. Não está dizendo apenas, não, a matéria é boa e ponto final. Está dizendo que a criação é dom de Deus. A criação é algo excelente, porque emana das mãos bondosas e amorosas de Deus. E que o próprio Deus assumiu a sua criação ao assumir a natureza, a carne humana em Jesus de Nazaré.
Nós refletimos um pouquinho, falamos um pouquinho sobre o pensamento, o ensinamento de Irineu de Lyon, que foi bispo no final do segundo século depois de Cristo. Santo Irineu é considerado mártir pela Igreja, teria sido martirizado por volta do ano 202 depois de Cristo. Não obstante a informação a respeito do seu martírio ser passada para nós por fontes tardias.